Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, e estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Bora falar de Flusão! Galera, começando o vídeo com uma notícia muito boa. O Fluminense é campeão, meus amigos. Bom, eu esperei esse jogo acabar para trazer para vocês, olha só. Levantar o troféu. Loyola, levanta o troféu do torneio Otávio Pinto Guimarães. O Fluminense é campeão do APG, vamos ouvir. É isso, meus amigos. Fluminense campeão do APG dentro do Newton Santos, do nosso salão de festas. Pô, quem lembra? Quem lembra? O Engenhão, o eterno Engenhão. Então, meus queridos, Fluminense ganhou hoje, né? Com destaques aí da partida de Riquelme, né? O Isaac também se destacou. Tem até essa foto deles dois aqui. O Isaac marcou gol, né, com a assistência do Riquelme. Então, assim, mais uma vez a gente vê Isaac fazendo gol em decisão, em final. Pra quem não sabe, Isaac é o homem das finais, tá? Ele marca muito gol em finais, então, assim, muito maneiro. Nossos meninos desceram para ajudar e conquistaram um título, mais um título para Xerém, né? Desse celeiro de grandes jogadores, grandes talentos que a gente tem. Eu tenho muito orgulho de Xerém, tenho muito orgulho dos nossos meninos e peço a Deus e à diretoria do Fluminense, comissão técnica, poxa, deem espaço aos nossos meninos, né? Bom dando espaço, né? Melhor às vezes do que tu ir contratar um jogador meia boca, né? Pô, galera, dá espaço pros meninos, né? Então, assim, é isso. Os moleques de Xerém ganhando mais um título aí. Parabéns para a molecada. Galera, eu nem iniciei pedindo pra você se inscrever aqui no canal do Flu, tá? Vou fazer isso agora. Se inscreva aqui no canal do Flu, canal com mais de 91 mil tricolores apaixonados pelo Fluminense. Esses dias eu descobri que eu não posso falar isso, tá? Dentro desses 90 mil, existem pessoas que torcem para outros clubes, mas acompanham o canal do Flu porque gostam do canal do Flu. Olha só, eu vi até, não vou nem citar o time, mas alguns torcedores de outro time que falou, cara, tu é o Thiago da Hora do Flu. Eu falei, sou. Aí falou assim, eu sou Nações Tricolores. Ele, não, pera aí. Eu torço pro Fluminense, não. Falei, mas como é que tu assiste ele, cara? Porque é muito divertido, é muito legal, eu gosto de acompanhar. Aí eu, que legal. Ele, pô, se tivesse um cara como você pro meu time, eu ia ser muito feliz. Então, meus amigos, ó, valorizem o seu amigo aqui, tá? Eu tô falando sério. Eu estou recebendo proposta. Mentira. É só uma brincadeira, né? Mas é bem legal a gente ver que tem outros torcedores também de outros times que ajudam aqui o canal, beleza? E você que é tricolor, a responsabilidade é maior. Então deixa o like pra ajudar a gente aí, né? O like é importantíssimo, ainda mais nesse momento aí de strikes, né? Precisamos muito. O canal tá fragilizado e precisamos muito da ajuda dos tricolores. Então vem comigo. Vamos continuar na nossa vibe, né? Sempre querendo bem pra todo mundo aqui, né, pessoal? E é isso. Vamos pra cima. Vamos pra cima porque hoje tem Papo reto, zero clima pro Fla-Flu, eu não sei vocês. Eu tô com zero clima pro Fla-Flu. Eu nunca fico com zero clima pro Fla-Flu, até porque eu sei que quando tem Fla-Flu dá nós. Ainda mais quando o Fluminense chega assim, ó. Sem o seu melhor jogador, sem o torcedor saber o que vai acontecer, sem o Fluminense ainda não contratar um substituto pro Arias, sem o Fluminense reforçar ainda mais, né? Então assim... quando a gente chega meio assim, ó, meio barro, meio tijolo, é a hora que o Flusão vai lá e ganha do Flamengo e a gente sai, o Fluminense não tem jeito, pode ir embora todo mundo, que o Fluminense... Então assim, hoje, só pra deixar registrado, diretor, isso aqui pode pegar mal, aí vem aqueles vídeos de cortes e falam, olha o torcedor tricolor. Gente, hoje é a cara do Fluminense vencer o Flamengo, tá? Se fosse o Botafogo, esquece. Mas assim... Hoje é a cara do Fluminense vencer o Flamengo. É a cara, tá escrito, né? E é a cara também do Pedro fazer gol na gente, né? O Pedro que tá aí, jogado pro lado. O Felipe Luiz falando que não tá fazendo nada, tá fraco, tá treinando mal, né? É a cara dele entrar no jogo e meter um golzinho, mas não tem problema não. O Pedro mete um gol e fim do jogo, 3-1 Fluminense, tá? Mas é a cara também do Pedro meter um gol ali. E o Fluminense ressuscitar aí um centroavante que está adormecido. Fluminense, vamos parar de ressuscitar os outros, tá? Vamos parar com isso aí. Mas hoje tem Fla-Flu e Renato testou algumas formações aí polêmicas. A gente vai comentar
sobre isso. Transmissão você vai assistir no Premiere, o jogo às 7h30 da noite. Já adianto que não teremos o nosso famoso pós-jogo, tá, pessoal? Vai ficar muito tarde e por causa dos strikes do canal, né, vídeos como o pós-jogo não tá rolando, não tá indo, tá? Então assim, eu peço desculpa, mas amanhã, no vídeo de novas informações aqui do canal Hora do Flu, nós vamos trazer um resuminho, né? O resumo do resumo da partida do que aconteceu no Fla-Flu, tá? Pode deixar que vocês vão saber o que eu achei do jogo, tá? Agora, falando de Fluminense, o GE traz pra gente essa provável escalação aqui, diretor. E aí, o que tu acha, diretor? O que tu mudaria? Gostou do ataque não, né? Eu não sei, cara, é isso. Bom, vamos lá. Existe essa provável escalação. Lembrando que os amigos do Central Fluminense também trouxeram informação que o Renato testou no ataque Everaldo e Canóbio. Aí é pedir pra não ter gol, né? Imagina Everaldo e Canóbio no ataque do Fluminense. Menos quantos... Não tem gol, né? Esse ataque já não tá grandes coisas, né? O Soteldo ainda tá se adaptando. Eu ainda vou ter calma com o Soteldo. Já vi muita gente falando que o Soteldo é horrível. Eu vou ter calma com o Soteldo. A gente tem que ter essa calma. Cara, a adaptação pode demorar meses, né? Então, assim, vamos ter calma. Mas, assim, Germancano, ele é titular porque é o Germancano, né? Pelo que ele já fez pelo Fluminense, não pelo que ele faz. Mas se tu olhar, também tem o Everaldo. Aí tu fica... Não, mas hoje o Everaldo sem a bola é melhor que o Germancano. Tá, mas com a bola também não é grande coisa. A esperança da torcida do Fluminense é JK, que chegou e está à disposição de Renato, né? E pode reforçar esse time aí. Então, assim, como eu acho que já não tem tempo para esperar, eu iria de cara. Serna, que eu acho que é injusto o Serna ser reserva. O Serna, de todos os jogadores do ataque hoje, porque o Arias foi embora, o Serna hoje é o melhor. Ele é o que mais vem rendendo, fazendo alguma coisa. Então não ter o Serna hoje no time titular, na minha opinião, é um pouco bizarro. Outra bizarrice, eu enxergo ali o Nonato. Mas hoje a cara do Nonato também jogava caramba. Mas assim... Eu viria de Facundo Bernal ali nesse meio de campo e deixava o Hércules fazer essa função de chegar na área, porque o Hércules fazia muito isso no Fortaleza e era onde ele mais brilhava, era quando você dava essa liberdade pro Hércules chegar lá no ataque, tá bom? E a zaga essa zaga é lendária, tá? Freitas Inácio e Thiago Silva moído. Vai moer todo mundo. Eu gosto disso. Eu acho que funciona, cara. Eu prefiro o Thiago Silva um pouco mais centralizado, né? Sendo aquele cara mesmo, sabe? Que vai orientar todo mundo. Mas pela direita também não me incomoda. Eu não mudaria mais. Ah, Thiago, poxa, mas não pode ficar jogando com 3 zagueiros. Quem disse que não pode? A gente ficou jogando com 3 atacantes a vida toda. Pô, agora com 3 zagueiros não pode? Thiago, mas tu não é a favor do futebol ofensivo? Eu sou a favor do futebol ofensivo. Mas isso aqui não quer dizer que o time é defensivo não, gente, né? Então, assim, eu acho que dá uma segurança. E eu ainda colocaria um Facundo Bernal aqui, ó. Aí, irmão, delícia. Bota aqui Martinelli ou Hércules, tira Nonato e bota Bernal. Tal. Aí, fica delicioso. E lá na frente, Serna e JK. Era meu time. Entendo que o Renato queira também dar uma manutenção para os jogadores, dar mais espaço, mas eu acho que já tá ficando injusto, pelo menos com o Serna. Serna não pode ser reserva, não pelo que ele vem fazendo, né? Igual o Cano. O Cano não pode ser titular, pelo que vem fazendo, né? Tá? A gente tem que falar a verdade aqui. Tá? Não adianta. A gente tem que falar a verdade. Agora, o restante é isso aí mesmo. Samuel Xavier, René, 0 problemas. Acho que esse time funciona. Já o time do rival, né, do Filhão, né, esse Filhão aí, perdeu pro Santos. O futebol é muito maluco. O Flamengo perdeu pro Santos do Neymar na Vila. E ontem... O Mirassol meteu 3
Esse futebol brasileiro é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem o que falar, mano. É loucura, não tem regra. Não tem regra, mano. Se tu der mole, tu perde pro Sport, pro Mirassol de goleada. Então, assim, é maravilhoso, cara. O futebol brasileiro é maravilhoso por causa disso. É muito imprevisível, né? Essa é a palavra, imprevisível. Então vamos lá, o Flamengo vem com Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, Varela, Alan Jorginho, Arrascaeta e lá na frente, Plata, Luiz Araújo. Joga muito o Luiz Araújo, né? E o Wallace Davi. Esse menino tá surgindo aí com tudo, né? É um bom jogador. E a gente tem aí um reserva, né? Que vai ser o Pedro e tal, vai ser relacionado. São informações que já foram confirmadas. Então, esses são os dois times. Jogo totalmente difícil. Eu acho que é um dos Fla-Flus mais imprevisíveis que a gente vai ter nos últimos anos. Que não tem um Flamengo que, sinceramente, esse time do Flamengo é bom, mas eu não consigo, não é aquele time que dá pra tu pôr, não dá pra ganhar. Pô, impossível. É fragilizado também, é frágil também, né? Fluminense tá frágil, Flamengo tá frágil, tá todo mundo batendo em todo mundo nesse Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade. Uma questão que a gente tinha que trazer é que Rafael Claus é o árbitro para esse jogo. Eu tô aqui no Flusão Estatísticas do Fluminense e eu gosto sempre de lembrar que Claus é o árbitro que o Fluminense mais tem dificuldade de ganhar, tá bom? Só para você ter ideia. Aqui é o total. De 42 jogos, a gente só tem 11 vitórias, 9 empates e o dobro de vitórias, só que de derrota. Tô quase igual a Dilma aqui, né? Não, mas é sério. São 22 derrotas para 11 vitórias. Então, entendeu? É o dobro do que a gente tem de vitória, só que com derrota. Só que nos últimos jogos, tem 7 jogos que eu vi, 6, que a gente não perde com o Rafael Claus apitando. A última derrota que a gente teve com o Rafael Claus apitando foi lá em 2023, em dezembro, Grêmio e Fluminense. Nossa. Tem 2023 a gente perdeu. Bom, ok. Aí a gente tem aqui, ó, Fluminense Atlético Mineiro, 2024, empate. Fluminense Juventude, empate. Flamengo e Fluminense. Vitória do maior. Vitória do Fluminense. Fluminense ganhando o jogo com o Claus apitando contra o Flamengo. Isso aqui, ó, dá print na tela porque é difícil, é raridade. Aí tem contra o Fortaleza foi empate, Atlético Paranaense empate e contra o Caxias, foi o jogo pela Copa do Brasil, né? Foi ali 2-1 Fluminense, vitória do Fluminense. Ai, Jesus, que loucura. Então é isso, meus amigos. Só pra tu ter ideia, eu gosto das classificações que tem aqui no Flu. Eu não sei quem é o dono desse site maravilhoso, que é a do Flusão. Um abraço pra quem fez esse site. Mas, mano, eles botam a classificação do Claus como perigo extremo, né? Por quê? Porque, mano, é muita derrota pra pouca vitória com ele apitando. Então, assim, historicamente, quando o Rafael Claus apita, o torcedor sofre, o tricolor chora. Mas os últimos 6 jogos a gente não perdeu com ele, tá? Então a verdade precisa ser dita também, tá? E vamos falar um pouquinho de Hinestrosa. Ontem saiu uma informação, né? Eu vou até pegar para não cometer nenhum tipo de equívoco, mas saiu uma informação que Martelo estava batido, algo do tipo, e que o Hinestrosa não viria para o Fluminense, tá? É um tweet do Luiz Fregosi, né? E ele tá aqui, ó, 57 mil seguidores, e ele disse isso aqui, ó. Hinestrosa permanecerá, né, no Nacional, né, até o final do ano. Foi o que Gustavo Germani confirmou. O atacante que o Fluminense deseja e por quem o Boca fez consultas permanecerá com os verde-blancos, que é o apelido do Atlético Nacional. Quando a temporada terminar, as ofertas serão consideradas. Então, assim, o pessoal tá até me marcando aqui, ó. Thiago agora do Flu. Então, gente, segundo, né, informações que vêm lá de fora, o Hinestrosa não vai sair para lugar nenhum. E junto a isso, houve uma entrevista, né, do Hinestrosa que ele disse isso aqui. Olha só.
Estou feliz no Atlético Nacional. É minha casa. Tenho um contrato até 2028 e não penso em sair agora, diz aqui o Hinestrosa. Então assim, juntou isso tudo e a galera tá, Thiagão, melou o Hinestrosa, então não vem. Bom, galera, a informação que a gente tem é que o Fluminense segue negociando, né, com o Atlético Nacional, tá? E essas coisas que aparecem também, eu acho que aparecem muito para mostrar o lado, para a torcida do Atlético, ó, a gente tá sendo firme e tal. Mas a realidade é o seguinte, se você apresentar a proposta que o Atlético quer, o Atlético vai liberar o jogador. E qual é essa proposta? Gente, 8 milhões de dólares, tá? Então, assim, eu acredito que o Atlético não vai vender se não chegar nesse valor. Então, como a gente vê aqui, 8 milhões de dólares, cerca de 44 milhões de reais. Cara, valor tranquilo. Valor tranquilão. Ah, Thiago, mas vai ser a maior compra da história do Fluminense. Beleza, mas isso não é muito difícil, né? Então, assim, é um valor super tranquilo pensando no que o Fluminense hoje tem disponível para poder fazer esse investimento. Então, assim, se o Fluminense quiser mesmo o Hinestrosa, eu acho que o Fluminense vai ter que pagar os 8 ou ficar próximo, né? 7,5, 7,6, entendeu? Mas eu acredito que vai ter que pagar. Lembrando que esse valor, informações aqui do Hora do Flu, do meu amigo Thiago Manolo também, é por 80% do jogador. Então, assim, cara, é um valor que condiz, que faz sentido pela joia que é. E só para você ter uma ideia, ontem o Hinestrosa aprontou, tá? Aprontou na balada? Não. Aprontou dentro de campo, tá? Deixa eu colocar aqui direitinho. E o Hinestrosa ontem contra o La Equidad deu 2 assistências, 4 passes decisivos e 100% de acerto no cruzamento, tá? Então, assim, é um jogador que... ele é joia. Realmente é joia. Ele é a promessa. É promessa. Pô, irmão, mas ele já existe, tá? Não é aquela promessa que pode ou não dar certo. Hinestrosa já é realidade. Essa é a grande verdade. Por isso que o Atlético não vai abrir mão de receber o que tem a receber. E essas informações que saem é só se os times brasileiros não conseguirem chegar no valor. E eu acho que é difícil. Eu acho que vai chegar. Eu vou cravar uma coisa aqui pra vocês. Pela movimentação que eu vejo, o Hinestrosa não fica no Atlético Nacional. Tá? Até porque... o que a gente ouve também é que ele mesmo já demonstrou interesse em ir para um mercado maior, se sente preparado de ir para um futebol mais difícil, né? E querendo ou não, a gente tá falando de 2 gigantes brasileiros que querem ele, que é Fluminense e Botafogo. Então eu cravo aqui para vocês. Se o Fluminense não conseguir comprar um Hinestrosa, o Botafogo vai. E se o Botafogo não conseguir, o Fluminense vai. Um desses 2 clubes provavelmente vai ali contratar esse jogador, ainda mais depois do que ele fez ontem, tá? Ontem jogou muito o Hinestrosa. Sabe aquela parada, aquele jogo que o Hinestrosa faz? Tipo assim, pra mostrar pra quem tá leiloando, tipo assim, vale a pena dar o valor que os caras querem. Então é isso, tá? Então tem que pagar o que o Atlético quer. Se não pagar, aí eu acredito que ele fica mesmo. Aí eu acho que a informação do Léo se confirma, porque eles não vão liberar, porque eles sabem que tem um jogador muito qualificado, tem um jogador que é uma promessa, né, muito interessante, então não tem para que eles venderem barato. E o jogador disse que quer ficar, beleza. Mas se chegar com o valor, libera, tá bom? Então é isso, Fluminense, vai ter que chegar no valor, tá? Então, e tem que chegar rápido, porque o Botafogo, pelo jeito, meu amigo, que tem dinheiro, pro Botafogo ir lá e pegar, meu amigo. Pouco custo. Então, assim, vamos pra cima, Fluminense. Galerinha, muito obrigado por você que chegou até aqui no fim do vídeo. Não esqueça de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Vamos, Fluminense! Hoje é dia de falar Flu, pelo amor de Deus. Se você chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante ficar na hora do Flu. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.